Amigo alternativo, em 2000, um time que tinha apenas 10 anos de existência conseguiu chegar na final da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse time estava na terceira divisão paulista em 98 e chegou na final da Elite em 2000. Acabou não sendo campeão, foi vice-campeão, mas é claro que merece muito ser lembrado, né? É o São Caetano que conseguiu essa façanha com jogos épicos, enfrentando adversários gigantes numa fase de mata-mata complicada. Então realmente esse time merece ser lembrado e aqui a gente vai lembrar dessa campanha e mostrar o que aconteceu com os jogadores que participaram realmente daquela façanha incrível. Primeiro quero deixar o convite para você já se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, dar o seu like também, sempre muito importante pra gente, e convidar você para deixar no comentário aí. Quero perguntar já de cara para você o que você acha que teria acontecido com o São Caetano se ele tivesse sido campeão brasileiro, se tivesse vencido o Vasco na decisão daquela Copa João Avelange. Teria conseguido se firmar melhor do que se firmou, porque infelizmente depois o São Caetano despencou nas divisões nacionais, até estaduais também, né? Enfim, ficou longe de ser o time que aparentava ser naquela época. O que você acha que teria acontecido com o São Caetano se tivesse sido campeão? O São Caetano então foi fundado em 1989 e começou a surgir no cenário nacional em 1998, quando conseguiu ser vice-campeão da Série C e aí, portanto, conseguiu acesso para a Série B. Em 99 quase subiu para a Série A e em 2000 aconteceu então a Copa João Avelange, que a gente já explicou aqui, tem um vídeo específico sobre a Copa João Avelange, tá aqui no nosso card, na descrição para você conferir, entender melhor aquela competição que é muito complexa. Eu não vou me estender aqui falando sobre tudo que originou aquela competição, né? O foco aqui é no São Caetano. O que a gente precisa saber para falar do São Caetano é que ele estava no módulo amarelo, que era portanto como se fosse a segunda divisão, e que daquele módulo amarelo sairiam 3 times para disputar o título do Campeonato Brasileiro, o título da primeira divisão, digamos assim, o título da Copa João Avelange. Portanto, sairiam 3 times daquele módulo amarelo e o São Caetano saiu como vice. Vamos detalhar melhor essa campanha. Nesse módulo amarelo, o São Caetano já começou arrasador, ele venceu 11 dos 17 jogos da fase de grupos. A primeira fase que tinha ali, eram 2 grupos com 18 times, ele enfrentou então 17 clubes e venceu 11 partidas. E aí começou uma fase de mata-mata, em que ele também atropelou CRB e Náutico, conseguiu goleadas nesses mata-matas contra CRB e Náutico. Aí na semifinal teve um pouco mais de dificuldade contra o Paysandu, teve um jogo maluco, um 5-4 lá, e conseguiu ir então para a final. O Paysandu, até vale destacar aí uma curiosidade, o Paysandu caiu para uma disputa de terceiro lugar, que valia essa terceira vaga do módulo amarelo, contra o Remo. Foi um repá ali que valia uma vaga, né, para disputar o título da Copa Avelange, e o Remo passou. Na final foram São Caetano e o Paraná, e o São Caetano perdeu para o Paraná esse título do módulo amarelo, mas São Caetano, Paraná e Remo passaram então para o mata-mata do título da Copa João Avelange. Nas oitavas de final, o São Caetano enfrentou o Fluminense e já foi um jogo bem complicado. O Fluminense, jogando em São Paulo, acabou saindo na frente, fez 2-0 e o São Caetano conseguiu virar, fez 3-2, uma reação incrível, típica daquele time que realmente não se abatia, ia atrás de placares adversos e aí conseguiu, mas acabou tomando um empate. A partida terminou 3-3 aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e aí no jogo de volta, partida bem equilibrada. E no fim, o Ademar, grande Ademar, cara que realmente foi o aço desse time, o mais decisivo, fez o gol de falta que classificou o São Caetano para as quartas de final. Nas quartas de final veio o confronto que talvez seja o mais lembrado, que foi contra o Palmeiras, porque foram 2 jogos muito emocionantes, cheio de gols, cheio de emoções. O São Caetano já abriu assim, fazendo 2 gols logo no começo da partida, nos 8 minutos iniciais, e aí depois o placar chegou a ficar 3-1 pro São Caetano. O Palmeiras reagiu, fez 3-3, e aí apareceu a estrela do Ademar, que colocou 4-3 no placar, porém ele mesmo acabou sendo expulso no final dessa partida, que aumentou o drama ali, quase que o São Caetano toma um empate. O jogo acabou 4-3 para o São Caetano. Na partida de volta, o Palmeiras abriu 2-0, parecia que ia conseguir a remontada ali, mas o São Caetano mais uma vez reagiu, arrancou um empate por 2-2 e aí se classificou para a semifinal.
As melhores atuações do São Caetano provavelmente foram contra o Grêmio na semifinal, contra um Grêmio muito forte, um Grêmio que tinha Darley, Anderson Polga, Zinho, Ronaldinho Gaúcho, e exatamente no primeiro jogo da semifinal, o confronto ali foi entre Ademar e Ronaldinho Gaúcho. Olha que confronto mega alternativo, mas para vocês terem uma ideia do tamanho do Ademar naquela competição, o Ademar superou o Ronaldinho Gaúcho. Os dois, cada um fez 2 gols na partida aqui no Parque Antártica, né? O jogo ficou 2-2, mas aí o Ademar deu assistência para o Daniel fazer o terceiro gol e o São Caetano venceu, portanto, em casa por 3-2. E aí no jogo de volta, o São Caetano fez mais uma atuação incrível, mais uma atuação com uma reação, porque o Grêmio saiu na frente, mas o São Caetano acabou virando e fez 3-1, conseguiu vencer. Os jogadores dizem que foram aplaudidos ali pela torcida adversária, que isso foi muito marcante naquela campanha, e aí o São Caetano foi para a decisão. Aconteceu então um momento triste, né, da grande final da Copa João Avelange. No jogo de ida, a partida foi equilibrada, um jogo de 1-1 que deixou tudo aberto. A partida de volta ficou para o acanhado São Januário, né, um estádio menor, e que acabou tendo um grande problema ali no começo da partida, quando o jogo ainda estava 0-0, São Caetano estava até jogando bem, parte da arquibancada desabou, mais de 100 pessoas se feriram. Não aconteceram mortes, graças a Deus, mas 100 pessoas se feriram, o jogo foi interrompido, ficou muito tempo ali decidindo na Justiça Desportiva como seria decidido isso, cogitou-se até que a partida seria anulada e que o São Caetano seria declarado campeão, mas é claro que a força nos bastidores, né, do Vasco, do Eurico Miranda, fez diferença, e aí a partida aconteceu apenas em 2001, depois de muito tempo, depois de muita briga, e aí o Vasco acabou vencendo a segunda partida e foi campeão, mas os jogadores, né, e a sensação geral que a gente tinha na época é que realmente todo esse problema acabou com o embalo do São Caetano, que vinha muito embalado, muito confiante, né, e os jogadores dizem até que houve uma diferença de treinamento, que o Vasco voltou a treinar pouco antes, né? Os dois times ficaram parados muito tempo, o Vasco voltou antes, enfim, isso tudo fez diferença e o São Caetano acabou não conseguindo ser campeão. Agora vamos falar dos jogadores, né, que faziam parte daquele time. Tem vários realmente que merecem destaque. Vou citar aqui alguns, uma base, né, mais ou menos um time base daquele São Caetano de 2000. No gol, Silvio Luiz, na lateral direita, Japinha, na zaga, Daniel e Serginho, e na lateral esquerda, o César. No meio-campo, Adãozinho, Claudecir, Ailton e Esquerdinha, e no ataque, Ademar e Wagner. Agora vou falar de cada jogador e mostrar por onde anda, o que aconteceu com eles depois dessa campanha brilhante, né? O primeiro, no gol, Silvio Luiz, grande goleiro, realmente que segurou muita pressão que esse time tomou. Ele ficou no São Caetano até 2006, teve boas atuações em todas as outras boas campanhas do São Caetano depois, chegou inclusive a defender a seleção brasileira olímpica, depois ele saiu para o Corinthians, jogou no Vasco também, mas não conseguiu o mesmo sucesso e já se aposentou, é claro, e atualmente é preparador de goleiros, inclusive foi preparador de goleiros do São Caetano. O lateral direito desse time não era dos mais brilhantes, mas era muito útil, né? O Japinha, ele já era um pouco veterano e encerrou a carreira em 2006. Depois o São Caetano jogou no Bahia e por mais alguns times menores, se aposentou em 2006, portanto, e ainda está no meio do futebol. Recentemente assumiu como dirigente do Comercial de Ribeirão Preto. A zaga do São Caetano era boa, né? Tinha o zagueiro Daniel, que ficou lá no São Caetano até 2003, era um dos destaques do time nas boas campanhas depois, e aí saiu para o Palmeiras, ajudou o time a subir da Série B para a Série A, ficou no Palmeiras até 2007, chegou a voltar para o São Caetano, mas logo se aposentou e atualmente ele é engenheiro lá em Ribeirão Preto. O outro destaque da zaga era o Dininho, né, que jogou no São Caetano de 97 até 2005 também, ficou bastante tempo por lá, jogou depois no Japão, aí quando voltou jogou pelo Palmeiras, foi campeão paulista pelo Palmeiras em 2008, aí foi para o Flamengo, uma passagem mais discreta e começou a rodar por times do interior paulista até se aposentar em 2011 pela Catanduvense. Ele está se formando como técnico, recentemente até foi interino no próprio São Caetano.
Outro zagueiro que merece muito ser citado aqui é o Serginho, que jogava muito bem, jogava muito firme, ficou no São Caetano até 2004, foi campeão paulista naquele ano, mas naquele mesmo ano aconteceu uma tragédia realmente muito marcante para o futebol brasileiro. Ele estava em campo num jogo contra o São Paulo, quando sofreu uma parada cardíaca e morreu em campo. Muito triste realmente, mas ficou como um legado até, né, para ensinar o futebol brasileiro a se prevenir melhor, a cuidar melhor dos jogadores. O lateral esquerdo, César, tem uma história de vida bem curiosa. Quando ele jogou pelo São Caetano em 2000, nessa Copa João Avelange, ele estava num regime de semiaberto de prisão. Isso porque em 94 ele foi preso como cúmplice de um assalto à mão armada ao Juventus da Moca. Ele jogava no Juventus, foi cúmplice de um assalto, acabou sendo preso, condenado, e aí estava no regime de semiaberto, voltou para jogar lá no São Caetano, deu tudo certo para ele, e aí ele começou uma boa carreira, uma grande carreira depois, né? Ele atuou na Itália, na Lazio, na Inter de Milão, jogou no Corinthians, jogou na seleção brasileira, acabou se aposentando depois e virou treinador, inclusive treinou nas categorias de base da Lazio. No meio-campo, um dos jogadores mais importantes era o Adãozinho, era um motorzinho do time, marcava muito firme e corria para chegar ao ataque com frequência, então realmente era um jogador de muito destaque, muito importante para a equipe, e depois ele já era um tanto veterano, né? Depois jogou até bem no Palmeiras, teve uma passagem razoável pelo Palmeiras, começou a rodar por times do interior e se aposentou em 2007 pelo América de Natal. Em 2020 aconteceu uma coisa muito estranha com o Adãozinho, ele foi anunciado como técnico do São Caetano no começo da temporada, mas foi demitido logo depois de um jogo, provavelmente por problemas de bastidores, né? Um jogador que parecia muito promissor era o Claudecir. Ele foi muito bem no São Caetano e aí depois quando chegou ao Palmeiras teve gente comparando até ele com César Sampaio. Mas lá ele sofreu uma lesão no joelho, acabou não rendendo o esperado, ainda passou por Atlético Mineiro e Portuguesa, mas não se firmou, acabou se aposentando em 2011 pelo 15 de Jaú. Ailton Delfino, o Ailton era um jogador que já tinha realmente grandes passagens, aí é um jogador que talvez tivesse mais nome, né, nesse elenco do São Caetano, porque já tinha grandes passagens na carreira antes dessa Copa João Avelange e foi muito importante para trazer essa experiência, né, para o elenco nos momentos mais decisivos, né, um jogador que cadenciava bem, foi muito importante e ficou no São Caetano depois até 2002, disputou a final da Copa Libertadores, fez gol na final da Copa Libertadores e se aposentou logo depois em 2003 pelo América Mineiro. O outro criador desse time era o Esquerdinha, que era realmente outro motorzinho do time, né? Também corria muito, tinha um fôlego invejável, teve realmente temporadas brilhantes ali entre 2000 e 2002, chegou até a ser convocado pelo Felipão para a seleção brasileira. Ele jogou depois saiu do São Caetano em 2002, jogou por Santos, Botafogo, Guarani, realmente teve uma carreira muito boa e depois jogou por muito tempo, assim, ele foi se aposentar em 2015 pelo Barretos, rodou por vários clubes e se aposentou em 2015. Como eu disse, o grande astro desse time acabou sendo o Ademar, atacante que tinha um forte chute, potente, ótimas cobranças de falta, boa movimentação. Ele foi artilheiro do campeonato de todos os módulos, com 22 gols na Copa João Avelange, realmente impressionante. E aí ele foi contratado pelo Stuttgart, da Alemanha, parecia, né, uma grande aposta, realmente tinha surgido de maneira meteórica, mas não se adaptou lá no Stuttgart, voltou para o São Caetano, jogou por mais um tempo, aí foi para a Ásia, jogou no Japão, na Coreia do Sul, e aí voltou para se aposentar no São Caetano em 2006, aos 34 anos. Depois ele ainda tentou voltar a jogar em 2012 pelo Serrano, Lemense, mas né, não deu certo e se aposentou de vez. Durante esse período aí todo dele de aposentadoria, né, entre uma aposentadoria e outra, digamos assim, ele chegou a ser convidado para ser kicker de futebol americano no Tampa Bay Buccaneers. Quase assinou contrato, mas no final de contas acabou tendo umas divergências ali de contrato e ele não foi fazer esse momento que seria realmente impressionante ver o Ademar jogando futebol americano, imagina só. Outro atacante desse time era o Wagner, jogador rápido, habilidoso, né? Perdia alguns gols feitos ali, mas era importante também para essa movimentação, esse ataque rápido do São Caetano, né? E aí ele saiu depois, chegou a ir para o Japão, mas voltou para o São Caetano, teve uma chance também no Atlético Mineiro, e depois começou a rodar por vários clubes menores e se aposentou em 2010 pelo Sertãozinho.
Por fim, o técnico dessa equipe, que era o Jair Pisserni, um técnico que tinha suas qualidades, principalmente para montar os ataques, né? Eu, como palmeirense, xinguei um tanto ele na passagem dele, mas ele foi bem, né? Tem seus méritos, realmente gostava até do Jair Pisserni. Ele ficou com algumas famas ruins, no São Caetano era chamado de Vicerni, porque levava o São Caetano para finais e acabava não sendo campeão, né? Também ficou com uma fama de ser muito explosivo, teve confusão, já tretou com o jornalista, saiu na mão com o jornalista, foi expulso na final da Libertadores, né? Ficou com essas famas, mas era um bom treinador sim. Quando saiu do São Caetano foi campeão da Série B com o Palmeiras em 2003. Depois teve mais algumas oportunidades em times grandes, no Atlético Mineiro, Bahia, Guarani. O último trabalho dele foi no União São João em 2012. Atualmente ele está com 75 anos, aposentado lá em Vinhedo. Depois dessa ótima campanha na Copa João Avelange, o São Caetano foi vice-campeão brasileiro em 2001, né, perdendo para o Atlético Paranaense na final, foi vice-campeão da Libertadores em 2002, perdendo para o Olímpia na final, e foi campeão paulista em 2004. Última Divisão já fez vídeo sobre todas essas competições, tem vídeo do aquele Brasileirão sobre 2001, com destaque, lá a gente está destacando mais o Atlético Paranaense, mas cita também o time do São Caetano, tem também como o São Caetano chegou na final da Libertadores, e também tem sobre 2004, aquele campeonato paulista bem maluco, que o São Caetano acabou sendo finalmente campeão. Então já deixo o convite para você acessar os nossos arquivos, tá tudo aqui no card, na descrição, para dar uma olhada e conferir mais da história do Azulão, que foi um time muito marcante aí nessa virada de século, um time mega alternativo, mega interessante, né? E também deixo, mais uma vez, reforço o convite para você comentar aí, o que teria sido do São Caetano se ele tivesse sido campeão brasileiro em 2000. Só esclarecendo que o São Caetano atualmente está na 2ª Divisão Paulista, estava fazendo até uma boa campanha antes da interrupção por causa da pandemia de Covid-19. O São Caetano estava indo até bem na 2ª Divisão Paulista e está com vaga para a Série D de 2020. Ameaçou não disputar por causa da crise financeira causada aí por causa da pandemia, mas parece que vai sim disputar quando um dia for acontecer essa Série D, né? Ano passado o São Caetano foi campeão da Copa Paulista e garantiu essa vaga para a última divisão brasileira. Então não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e ativar as notificações e também siga a Última Divisão nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, a gente tá lá. É isso, até a próxima!